E agora nós vamos manter contato com o nosso companheiro Fábio Pisato. Ele está no estúdio da TV Verdes Mares, em Fortaleza. Muito legal ter a sua presença, viu, Fábio, com a gente. Mas, infelizmente, para falar de um assunto desagradável. Ontem foi a última rodada da fase de classificação, a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza se manteve na terceira divisão do futebol do Brasil, tinha que golear e goleou. Mas esse jogo aí está dando muito o que falar. Explique para a gente, por favor, Fábio. Boa tarde. Boa tarde, João Guilherme. Boa tarde a todos aí, os companheiros do Arena Sport TV, ao pessoal que nos assiste. Olha, a situação não é tão fácil de explicar, mas a gente consegue indo passo a passo. Fortaleza veio de uma derrota de 4-0 para o América de Natal, o único time já classificado para essa última rodada, a rodada aí do grupo da Série C. E o Fortaleza enfrentou o CRB no estádio Presidente Vargas, em casa. Enquanto o Campinense jogava em casa também contra outro cearense, o Guarani de Sobral. Com 6 pontos estavam Campinense e Fortaleza, o Guarani tinha 9, e aí na última rodada ia definir quem seria o segundo classificado e também quem seria o rebaixado desse grupo. Bom, um jogo para lá de polêmico, com muitas alternativas, se é que a gente pode dizer assim. O Fortaleza precisaria, como você já bem disse, golear e torcer para o Campinense não vencer. Quer dizer, o Campinense fez um jogo dificílimo contra o Guarani de Sobral, e eu começo falando desse jogo. O Guarani fez 1-0 no segundo tempo, num gol anulado pelo árbitro, e as câmeras mostraram que equivocadamente o gol foi anulado, quer dizer, o Guarani se sentiu prejudicado, e no lance seguinte, praticamente na sequência, aos 45 do segundo tempo, o Campinense fez o gol que livraria a equipe do rebaixamento. Porque nesse momento, vencendo por 1-0, finalzinho de jogo lá em Campina Grande, o Fortaleza vencia o CRB no estádio Presidente Vargas por 2-0. Então, pelo saldo de gols, o Campinense se livrava do rebaixamento. Mas o Fortaleza foi lá e fez mais 2 gols, aos 39 e aos 43 do segundo tempo, chegando aos 4-0 que precisava, empatando com o Campinense em número de pontos 9, no saldo de gols menos 1, e ganhando, ou seja, não sendo rebaixado no número de gols marcados, 11-7. Mas o que envolveu tudo isso? As polêmicas desse jogo. O CRB, teve 2 jogadores expulsos. Num pênalti ainda, quando estava 1-0, o jogador que fez o pênalti reclamou demais, já tinha amarelo, levou o segundo, foi expulso. Aí o goleiro Cristiano do CRB acabou ficando nervoso com o Gandula, e o Gandula jogou uma bola para ele deu um bico de volta para o Gandula. Acertou o Gandula, o assistente viu, chamou o árbitro, ele acabou sendo expulso, cartão vermelho direto. O CRB já havia feito as 3 substituições, gente. E aí teve que um jogador, um volante, o Roberto Lopes, foi para o gol, isso aos 24, 25 minutos do segundo tempo. Quer dizer, por mais de 20 minutos o CRB ficou com 2 a menos e também sem um goleiro. Quer dizer, tinha um jogador de linha substituindo. E o Fortaleza, naquele momento, vencia apenas por 1-0. Quer dizer, as circunstâncias, e aí a gente já vê imagens aí... Carlinhos Bala, levaram a isso. Carlinhos Bala, ele que liderou esse time aí na reta final, fazendo o gesto de 1, que seria, falta 1. Ele apontou para a torcida, falou com os jogadores do CRB, olha, falta 1. Nesse momento, o Fortaleza vencia por 3-0 e precisava de mais um gol, porque o jogo em Campina Grande já havia terminado. E nessa imagem, o jogador do CRB parece dizer, deixa fazer. Parece que é o que ele diz na imagem. Fica difícil saber deixa fazer o quê, se foi realmente isso que ele disse. Fato é que o Campinense já disse que vai procurar o STJD, o CRB também, porque se sentiu prejudicado com as expulsões, o Guarani também, porque não acredita que tenha sido um jogo 100% honesto no estádio Presidente Vargas. Fica complicado de avaliar. O Carlinhos Bala faz o gesto, diz que só falta 1, o jogador parece dizer, repito, deixa fazer. Uma leitura labial ali, né? Leitura labial. E olha, João, faltavam aí aproximadamente 5 minutos para o tempo complementar. O torcedor do Fortaleza acreditava, repito, o CRB não tinha um goleiro, tinha um jogador de linha cumprindo a missão de goleiro, já que o CRB teve 2 jogadores expulsos, e aí fica complicado de fazer uma análise. Eu sei que o Fortaleza não caiu, quem caiu foi o Campinense, que disse que vai procurar o STJD, o Guarani também, o CRB classificado também, porque mesmo com os 4-0, o CRB, pelos pontos, né, conquistados, 11 contra 9 do terceiro colocado, o Guarani, o CRB, então, classificado. No fim, muita reclamação, muita confusão.
O desenrolar dos fatos ainda deve acontecer, porque também o jogo em Campina Grande começou uns 8 minutos atrasado, talvez para o Campinense sentir como seria o jogo aqui. Fortaleza deu o troco no intervalo. Voltou 8 à frente daqueles que estavam atrasados, inclusive voltou com um uniforme diferente do primeiro tempo. Voltou com o uniforme 2, o branco, igual do CRB. O árbitro, claro, mandou todo mundo voltar para o vestiário trocar. Quando terminou o jogo em Campina Grande, Fortaleza ainda teve ali 8, 10 minutos para saber como terminou lá. O CRB já sabia que estava classificado e o Fortaleza sabia que precisava dos 4 gols para aí sim não cair para a Série D, o que seria uma tragédia nos 93 anos de história do clube, João. Fábio Pisato, muito obrigado, foi ótimo o seu relato, você conseguiu explicar aí para todo o Brasil, através aqui do Arena Sport TV, o que aconteceu e realmente uma situação muito suspeita. Obrigado, viu, Fábio? Boa tarde aí. Valeu, um abraço para todos. Pois é, lamentável, Fortaleza. Trocando miúdos, o CRB entregou o jogo. A suspeita é essa. A suspeita é essa. A suspeita é que o CRB, ou alguns jogadores, ou vários jogadores do CRB, entregaram o jogo, provocaram a própria expulsão, segundo o relato do Fábio. Essa é a grande suspeita. E depois aquela situação ali do Carlinhos Bala dizendo, falta um, e ali o jogador, numa leitura labial, né, deu para entender ele falando, deixa... fazer. É claro que a gente não tem como provar nada. São circunstâncias muito estranhas que a justiça desportiva apure com rigor. Muito estranhas. Provocar gandula. Que a justiça desportiva apure tudo isso com rigor. Uma pena envolvendo o Fortaleza, né, o Leão do Pici, uma das equipes mais tradicionais do futebol nordestino. Time que durante muito tempo teve na primeira divisão. Ali mais uma vez a imagem do jogador do CRB, ó. E o pessoal que é especialista em leitura labial dizendo ali que ele disse, deixa fazer. Lamentável, situação realmente que deixa a gente muito triste e que tudo seja esclarecido e que seja aí provado caso aconteça alguma coisa errada e que os responsáveis aí sejam punidos exemplarmente.